Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o 8. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o 8. Estamos falando sobre as Escrituras de Cristo, o Sermão do Monte, a prática da justiça. E o tema nessa noite é: coisas boas que fazemos também podem ser feitas em pecado. E vamos falar sobre a oração. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o 8, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peças. João 5,39 fala: examinar as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18 fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Estamos expondo o livro de Mateus. Chegamos agora no livro de Mateus, capítulo 6. Já falamos diversas vezes que Mateus significa presente de Deus, dádiva de Deus. É só olhar para o nosso Mateus ali, vai ver que é um presente de Deus, né, Mateus? Mateus aqui, ele foi um dos 12 apóstolos, também chamado de Levi, e deixou tudo para seguir Jesus. Ele era publicano e deixou tudo para seguir Jesus. O propósito de Mateus é demonstrar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias escolhido, e para mostrar que todas as citações proféticas do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. E nós estamos falando do grande sermão de Jesus, o Sermão do Monte, o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pastor, pelo maior evangelista de todos os tempos. O objetivo é, com os ensinos de Jesus, que nós venhamos ser levados ao arrependimento, à fé. Sermos levados a um quebrantamento também, como nós vimos anteriormente, que nós falamos dos bem-aventurados, que eles serão pobres de espírito, e eles vão chorar por causa dos seus pecados. Cristo aqui, ele continua falando da constituição do seu reino, ele continua falando da lei do seu reino, ele fala do evangelho do rei, sobre o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus está nos revelando o perfil dos seus verdadeiros súditos, dos súditos do seu reino, o perfil dos bem-aventurados. Vimos anteriormente também que todos aqueles que estão no reino têm a vida. Quem não faz parte do reino de Deus está morto em transgressões e pecados, ou seja, não tem vida. Todos aqueles que fazem parte do reino de Deus são bem-aventurados. Tem todas aquelas qualificações de bem-aventurados. Eles serão também sal da terra, luz do mundo, e também serão perseguidos. Jesus, anteriormente nós vimos que ele corrigiu falsos ensinos em 5 blocos, e agora ele está ensinando sobre a justiça, como viver de maneira íntegra, de maneira correta. Antes ele falou sobre a justiça em qualidades interiores, que era bondade, pureza e honestidade, e agora ele vai falar respeito a práticas externas. Semana passada nós falamos a primeira, que era dar esmolas, ou ajudar os necessitados. E dessa noite nós vamos falar sobre a oração e posteriormente sobre o jejum. Jesus vai tratar sobre esses 3 temas. Então Jesus passou da justiça moral, ou seja, a justiça interna, para a justiça externa, ou nós podemos dizer a justiça religiosa. E ele vai dividir em 3 blocos esse ensino, como nós falamos. Do versículo 2 ao versículo 4, fala sobre como dar esmolas, como ajudar os necessitados. Do versículo 5 até o 8, que é o de hoje, ele vai falar sobre a oração. Depois ele vai mostrar como que se deve ser a oração. E no versículo 16 até o 18, ele vai nos falar sobre o jejum. E lembrando, semana passada, no versículo 1 está escrito assim:
Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao Pai Celestial. Então Jesus começou esse sermão dizendo para tomar cuidado, para nós nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens. Ele queria dizer que nós não podíamos fazer nada que era justo perante os homens? Vimos anteriormente que o próprio versículo nos responde, porque ele fala: guardar-vos e exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Então, toda vez que nós fizermos algo com a finalidade de sermos vistos pelas pessoas, nós estamos em pecado, nós estamos pecando contra o Senhor. Em outras palavras, nós temos que cuidar das práticas espirituais, práticas de bondades, boas ações, para serem vistos pelos homens. Como nós falamos a semana passada, quer ajudar alguém? Desligue as câmeras. Guardai-vos de fazerem isso a fim de serem vistos pelos homens. E nós olhamos para o texto e vimos alguns detalhes. No versículo 2, versículo 5, versículo 16, ele começa dizendo: quando, pois, deres esmola, quando, pois, orardes, quando jejuardes. Ou seja, quando vocês forem fazer isso, não façam como os hipócritas. Façam assim como eu lhes digo. Jesus vai mostrar claramente a diferença de um discípulo dele, de um hipócrita e de um religioso. O hipócrita, ele faz tudo, cada detalhe, cada aspecto, com o foco de promover o aplauso, a atenção das pessoas. E agora vamos falar do contexto sobre a oração. Os judeus, eles tinham a característica de orar 3 vezes ao dia. Isso, se nós olharmos alguns textos bíblicos, nós vamos verificar, por exemplo, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Eles oravam muitas vezes de pé. Isso nunca foi um problema. Eles oravam onde eles estivessem. Se eles estavam nas sinagogas, se eles estavam nas ruas, se eles estavam nas suas casas, eles oravam. Nas sinagogas, a oração pública era normalmente liderada por um homem, membro da congregação, que ficava de pé diante da arca da lei e cumpria essa responsabilidade. É como o irmão Juninho, que todo domingo ora. A cada semana, só que naquele momento, a cada semana era um homem diferente que orava. E tendo dito isso, nós vamos tentar nessa noite compreender aqui o que Jesus quer nos dizer nessa noite através desse texto. Vamos ver como se deve orar. Qual que é a forma pecaminosa? No versículo 5, alguém quer ler? O que diz no versículo 5? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quer ler, irmão? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Orar é importante? É importante. Veja, Jesus presume que os seguidores vão orar. Ele fala, quando orardes. Quando vocês orarem, então é presumido que vocês vão orar. É presumido que eles oravam. É errado orar em pé, nas sinagogas ou em cantos das praças? Ou na nossa casa, orar em pé? É mais espiritual orar de joelho? Não é errado orar de pé. Você pode orar de qualquer forma, de qualquer momento. A Bíblia também afirma que nós devemos orar sem cessar ou continuamente. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orar sem cessar. Todo tempo, em todo lugar. E Efésios 6,18 fala, orando em todo tempo. Logo, nós devemos orar em todos os lugares e em todo tempo. Mas por que então que Cristo diz que não devemos ser como os hipócritas? Veja, a Bíblia fala os hipócritas porque eles gostam de orar. Ué? Faz sentido? Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e cantos das praças. O próprio versículo nos responde. Para serem vistos pelos homens. É que nem a moça que chegou
um servo de Deus e falou assim: eu gostaria de cantar para Jesus. Num culto, não deu oportunidade. No outro culto, não deu oportunidade. Falou: gostaria de cantar para Jesus. Não deu oportunidade. E um dia ela chegou: não vai me dar oportunidade para cantar para Jesus? Tá bom. Acabou o culto, todo mundo foi embora. Daí ele olhou para ela e falou: agora a irmã quer cantar um louvor? Mas por que se todo mundo foi embora? Você não queria cantar para Jesus? Por que precisa das pessoas aqui? A mesma coisa é aqui dos hipócritas. Eles não oram enquanto eles não estão sendo vistos pelos homens. Cristo vai novamente mostrar que há coisas boas que fazemos também, que nós fazemos de forma pecaminosa. Mesmo que nós falamos semana passada, mesmo ajudar alguém, ou mesmo orar, nós podemos estar pecando da maneira que nós fazemos. E oração é uma coisa essencial para o cristão. Mas ela não pode ser feita como forma de exibição ou para melhorar a nossa reputação. À primeira vista que Jesus fala sobre os hipócritas é uma coisa ótima, como nós falamos, eles gostam de orar. Isso é muito bom. Mas se aprofundando no texto, vemos que na verdade não é da oração que eles gostam, nem mesmo gostam de falar com Deus, nem mesmo de estar na presença de Deus. Mas eles gostam de se exibir e não perdem a oportunidade de fazer uma oração pública, a fim de serem vistos pelos homens. Eles buscam a oração pública nas sinagogas, eles buscam as câmeras com a finalidade de se exibirem para as pessoas. Mostrarem para os outros que eles oram, que eles são homens piedosos, que eles são homens de oração. Como nós vimos nas sinagogas, a oração pública era liderada por um homem que ficava diante da arca da lei e cumpria essa responsabilidade. E é muito fácil nós cair na tentação de querer impressionar as pessoas. Querer impressionar uma plateia, ou mesmo querer ser melhor que aquele que anteriormente orou. Isso me faz lembrar aqueles que oram de forma forçada, querendo mostrar coisas que muitas vezes eles não são. Mudam até a voz, utilizam palavras difíceis, encenam sentimentos para serem vistos pelos homens, como diz a palavra de Deus. Amados, todos nós podemos orar de forma pecaminosa, se o nosso objetivo não for para a glória de Deus. Por que nós oramos aqui? Oramos para o Senhor e para a glória dele. Um elogio pode ser muito mais danoso para um servo de Deus do que uma crítica. Nossa, como tu ora bem. Que maravilha, né? Eu quero orar sempre. Nós devemos sempre ter em mente que a oração sempre é para Deus. Só que agora tem um exemplo muito importante. Por que muitas vezes nós ficamos envergonhados de orar publicamente? Porque nós podemos dizer que nós somos tímidos, nós somos envergonhados, mas na verdade nós ficamos mais preocupados com aquilo que os nossos ouvintes, o que eles vão pensar que nós estamos orando. Que nós não oramos bem. Ou seja, também nós podemos não estar orando para Deus, para o Senhor. Porque nós estamos mais preocupados com aquilo que os homens vão achar. Isso nos adverte para muitas coisas da nossa vida. Você pode orar por mim? Eu não sei orar direito. Mas nós estamos orando para o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que reina. É como falar com Ele, não é? Se nós não sabemos como falar com Ele, como que nós queremos morar com Ele lá na glória? E o versículo continua. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Você lembra o que é hipócrita? Hipócrita. Semana passada nós falamos que vem do vocábulo grego que expressa desempenhar um papel. É um ator no palco. Um ator, por exemplo, às vezes numa novela, numa série, num filme, eles são muito legais. Mas quando você vai falar com eles pessoalmente, não são nada daquilo que eles estavam mostrando. Um homem, por exemplo, num filme pode ser super romântico, super afetuoso, fiel à sua esposa, mas na verdade
ele não é nada daquilo que ele mostrou no filme. Logo, hipócrita é uma pessoa que finge ser aquilo que ele não é. No Novo Testamento, hipócrita é alguém que alega ter relação com Deus, ama a justiça, mas que na verdade é egoísta, autoconfiante, inclusive ilude-se a si mesmo. Como nós vimos aqui, os fariseus, eles eram exatamente assim. Eles mostravam uma coisa que eles falavam que era, mas pelo fim, eles não eram nada daquilo. Não era errado eles orar nas sinagogas e nas ruas, mas Jesus vai desmascarar as suas verdadeiras motivações. E é assim que o Senhor Jesus faz com as nossas vidas. Ele olha a intenção do nosso coração. Ele olha quem realmente nós somos. Não adianta nada nós começar orando Pai Nosso, se na verdade nós andamos a semana inteira como se Ele não fosse o nosso Pai. Como se Ele realmente não existisse. O que motivava eles? O que motivava os fariseus? As Sagradas Escrituras nos dizem que era serem vistos pelos homens. Eles ficavam de pé na sinagoga, nas ruas, com as mãos erguidas para o céu. Eles iam nos hospitais orar pelas pessoas. Eles clamavam em alta voz, eles choravam. Faziam lives especiais. Mas o fim era serem vistos pelos homens. Não era a glória de Deus. Eles estavam encenando como atores. Eles buscam os melhores lugares, os melhores ângulos, onde todos pudessem assistir às suas apresentações de orações. Veja, o problema aqui não era o local. O problema aqui não era a forma que eles estavam orando no sentido de ficar de pé. Não era o local de eles ficar na sinagoga ou nos cantos das praças. Mas para quem eles estavam orando. A nossa oração deve ser direcionada a quem? Somente o nosso Deus. E hoje, isso acontece ainda? O falso zelo pela oração, a falsa piedade, a hipocrisia, ainda estão bem vivos no meio evangélico. Os frequentadores de igreja muitas vezes são iguais aos fariseus hipócritas com suas orações bem ordenadas. Muitos vão para as igrejas, fazem suas orações, mas para serem vistos pelos homens. Aquele irmão lá é uma bênção, né? Todo culto que tem, ele está lá. Quantas pessoas vivem em busca de serem aplaudidos, de serem vistos como homens e mulheres piedosas, que buscam o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Não se demoram a ligar suas câmeras, tirarem fotos, se filmarem orando. Há muitas luzes, muita coreografia, muitas encenações inusitadas, muitas danças, objetos ungidos e mágicos, entrevista com demônios, amuletos, mercadorias, espetáculos, circo, tudo é válido para serem vistos pelos homens. E aqui a palavra de Deus é isso que Jesus está nos dizendo. Quando orarem, não sejais como os hipócritas. Nós temos que fazer algo diferente na igreja. O que nós pensamos logo em fazer? Algo para agradar os homens. Não algo para o Senhor. Coloque a palavra profético numa placa da igreja para ver. É 2 toques para aumentar. Porque, vai ter curas. Vai ter uma oração forte. O apóstolo Juninho vai estar orando. Ele foi 75 vezes ao inferno. Vão revelar o seu futuro. Vão lendo a mão sua, né? Tudo é misticismo, farisaísmo, hipocrisia. Por quê? Em busca de serem vistos pelos homens. E a palavra de Deus continua. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A piedade hipócrita não vem de coração amoroso, mas, como nós falamos, é uma encenação teatral. Eles estão fazendo de conta que são piedosos, eles estão fazendo de conta que são homens de oração. Esse tipo de oração tem uma motivação egoísta. A finalidade, como nós temos visto, é ser visto pelos homens. É receber glória dos homens.
Eles buscam sua própria glória, satisfazem seu próprio ego. O objetivo de estarem orando não é para conversar com Deus, não é para glorificar Deus, mas sim serem vistos pelos homens, buscarem a sua própria glória. Jesus declara, eles já receberam a sua recompensa. Eles conseguiram aquilo que queriam. Se era ser visto, eles foram vistos. Se era para ganhar curtidas, seguidores, fãs, admiradores, eles já conseguiram aquilo que eles queriam. Não há nenhuma obra de justiça verdadeira, nenhuma piedade sincera, e também não haverá nenhuma recompensa de Deus. Mas como se deve ser feita a verdadeira oração? Para quem deve ser dirigida a oração? Qual é a forma correta de nós orarmos? E é isso que Jesus está nos ensinando. É isso que o Senhor vai nos mostrar, como os bem-aventurados devem agir, como eles devem orar e como eles devem ser. É isso que o texto que nós estamos lendo está dizendo. Veja no versículo 6 ao 8, qual que é a maneira correta? Alguém pode ler? Versículo 6 ao versículo 8. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que estás em culto, e teu Pai que vês secretamente te recompensará. E orando, não useis em vãs repetições como os gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de que vos lhe pedires. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Primeiro, eu gostaria de falar algumas definições do que é oração. Oração, primeiro, é uma ordenança de Deus. Ela deve ser feita, tanto em público quanto em privado. John Bunyan ele fala assim sobre a oração verdadeira. A oração é um derramamento sincero, sensato e afetuoso do coração ou da alma para Deus, por meio de Cristo, na força e assistência do Espírito Santo, por coisas que Deus prometeu ou de acordo com a palavra, para o bem da igreja, com submissão, em fé, à vontade de Deus. Augusto Nicodemos ele define a oração assim: orar é basicamente apresentar a Deus, mediante Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, os nossos desejos, nossas necessidades, a confissão de pecados, intercessões e agradecimentos. Tendo em vista isso, nós começamos a entender o ensino de Jesus aqui em Mateus 6. Se a oração é direcionada a Deus, é somente Ele que deve ser o primeiro a ouvir. O foco principal deve ser Deus. Senhor, abençoa a irmã Miriam, sua família, mas lá no meu coração, às vezes alguém está sofrendo alguma necessidade em algum lugar, nós estamos sentados na fila e estamos vendo aquela pessoa sofrendo em alguma coisa, o que nós fazemos? Senhor, abençoa, que tudo dê certo, lá no nosso coração. Temos alguma recompensa disso? Muitas vezes Deus atende a nossa oração, aquela pessoa é abençoada por Ele. Fomos vistos? E essa é a oração verdadeira que o Senhor quer de nós. Não tem mérito. O mérito é do Senhor. Quando nós oramos, às vezes alguém passa e se machuca na rua, por exemplo, nós não dobramos o nosso joelho. Ô Senhor, amado Senhor da minha vida, Redentor meu, abençoa aquela pessoa que se machucou. O que nós fazemos? Senhor, abençoa. Ela se machucou aqui, né? Falamos no nosso coração. Qual o mérito que nós temos? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. A melhor forma de não sermos distraídos também, interrompidos ou perturbados, é entrar no nosso quarto e fechar a porta e orarmos. Tem um exemplo dos puritanos, quando eles construíram as suas casas, eles faziam um cômodo especialmente para oração. Um quarto para oração. O tempo passou. Agora as pessoas fazem o quarto da TV, o quarto para academia, o quarto de jogos. Não tem mais espaço para oração. Não que você tenha que ter um quarto definido só para isso. Mas muitas vezes nós não temos um local na casa para nós orarmos, para nós meditarmos na palavra de Deus. Nós pensamos em tantas coisas secundárias e esquecemos desse detalhe muito importante. Lógico que nem todos também têm condições de ter um espaço. Mas o ponto principal aqui é nós fugirmos dos olhares dos homens, como nós falamos. Nós não podemos ter méritos.
pela oração. Porque é o nosso Deus que é poderoso. Não é a oração que tem poder, mas é o nosso Deus, aquele que ouve a nossa oração, que tem todo o poder. John Stott, ele afirma que a essência da oração é buscar a Deus. Quando nós falamos com Deus, o que nós estamos fazendo primeiro? Buscando Ele. Ó Senhor, vem aqui a mim, Senhor, Tu é o meu Redentor, aquele que vive, aquele que reina. E veja o que está escrito. Orarás ao teu Pai que está em secreto. É uma busca pelo Senhor. E quando nos achegamos a Deus em oração, estamos buscando a Deus nesse lugar secreto. Tasker, ele afirma que a palavra quarto, aqui, está escrito, no qual nós devemos retirar para orar, era empregada para designar uma sala depósito, onde podiam guardar-se tesouros. Então o verbo que é utilizado aqui para quarto significa também uma sala depósito, onde tinha muitos tesouros. Isso faz muito sentido quando nós continuamos a ler o versículo que continua: e teu Pai que vem em secreto te recompensará. As recompensas da oração não podem ser enumeradas. A oração, nós sabemos que é um meio de graça, onde nós somos alimentados por nosso Deus. É através da oração, por exemplo, que nós conseguimos, através da oração em palavra, que nós conseguimos força para nós nos mantermos na nossa semana, nas nossas lutas, nas nossas enfermidades, nas nossas angústias, nas nossas tribulações, na fila do PA. A Bíblia nos diz que Ele refrigera a nossa alma, Ele satisfaz a nossa fome, Ele mitiga a nossa sede. Mas então quer dizer agora que nós temos que orar só em secreto. Pega esse versículo aqui e está escrito: tu, porém, quando entrar no teu quarto, fechado tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e daí teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então quer dizer que nós temos que orar só em secreto. Alguém pode pegar esse versículo e afirmar que sim, somente isolando ele. Faz uma doutrina. Mas é claramente que não. A igreja primitiva, ela orou muitas vezes, uma oração pública no livro de Atos fala muito sobre isso. Ou seja, levar ao extremo, isolar os versículos, fazer exatamente como o fariseu fazia. O objetivo claro, o ensino claro de Jesus aqui é que nós devemos fugir de tudo que possa fazer algo de forma pecaminosa. Então, se a minha oração, se eu oro mais publicamente do que em secreto, pode estar tendo algum tipo de problema. Nós devemos orar em todo o tempo com o objetivo de glorificar a Deus, não de ser visto pelos homens. De Carson, ele afirma que nós podemos entender melhor o que Jesus está dizendo aqui se fizermos algumas perguntas. A primeira é: oro com maior frequência e maior fervor quando estou a sós com Deus ou quando estou em público? Isso é muito importante. Segundo, eu amo orar em segredo. Em todos os lugares eu estou orando, buscando o Senhor. Terceiro, a minha oração pública é apenas o transbordar da minha oração particular? Ou a minha oração particular é um transbordar da minha oração pública? Eu oro mais publicamente do que na oração particular. Dependendo da resposta que nós damos a essas questões, nós não estamos passando no teste de Jesus. E estaremos incluídos na acusação dele que nós também somos hipócritas. Uma vida de oração demonstrará dependência, temor, amor e intimidade com Deus. Como que nós vamos ter intimidade com Deus se nós não oramos? Se nós não buscamos o Senhor em secreto, como diz aqui a palavra do Senhor. E o versículo 7 fala: e orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Mãe. As crianças que gostam de falar isso, né? Mãe. Né, Samuel? Mãe. Se você contabilizar quantas vezes que a criança fala mãe durante o dia, ou pai durante o dia, é bastante, não é? Mas aqui a palavra fala sobre vãs repetições. Em Reis 18 o texto fala de Elias e os profetas de Baal e fala assim no versículo 26. Eles ficaram de manhã até a noite clamando em alta voz dizendo: ah, Baal, responde-nos. Existem muitas pessoas que ficam repetindo terço. E ficam repetindo. Os pagãos acreditavam que ficar repetindo os nomes de seus deuses
e suas petições, eles teriam mais chance de serem atendidos. Então, se você ficar repetindo, você vai ter mais chances de ser atendido. É como algumas músicas que cantam 75 vezes a mesma frase. É mais chance de Deus escutar aquela música. Por isso o mestre continua dizendo: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que vocês peçam. Jesus usa palavras duras para ensinar verdades profundas. Jesus diz que eles ficavam fazendo exatamente como os pagãos. Ou seja, eles ficavam repetindo as coisas, presumindo que pelo muito falar eles seriam ouvidos. Eles pensavam que quanto mais eles falassem, o Senhor ia aumentar aquela força da oração. Se todos nós aqui orar, o Senhor responde. É assim? Não é dessa forma. Muitas vezes nós achamos que Deus responde a oração porque todos aqui estão orando. Todos devem orar, um pelos outros. Mas não é por causa disso que Deus responde a oração. E muitas vezes nós colocamos a nossa fé não em Deus, mas na oração. Porque o irmão Juninho, ele é um homem de oração. Então, se o irmão Juninho orar, Deus vai responder. Se tal pessoa orar, Deus vai responder. Nós colocamos a nossa fé onde? Na oração daquela pessoa, não em Deus, que é o Senhor da oração. Se fosse hoje, creio que Jesus falaria isso conosco também. A oração não deve ser repetições, palavras encaixadas, fórmulas bem elaboradas do que e como falar. Como nós falamos, nós temos que ser sinceros com o Senhor. Senhor, obrigado porque eu sou um homem de oração, porque eu ajudo a sua obra. Lembra da parábola de Jesus lá? Do fariseu e do publicano? Eu faço a tua obra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tu está vendo o quanto que eu estou orando pela tua igreja. Eu estou fazendo igual os hipócritas. Senhor, Senhor, abençoe que as pessoas sejam iguais a mim. Nós não devemos usar vãs repetições, nem ficar buscando formas de aumentar o tempo de oração também. Já viu aquela pessoa? Ontem eu orei 4 horas. É errado orar 4 horas? Não é errado orar 4 horas. O problema é se a pessoa fica repetindo o tempo inteiro a mesma coisa. Lembra, nosso Deus, ele é uma pessoa. Ele é santo. Nós não precisamos ficar repetindo o tempo inteiro as mesmas coisas com ele. Não quer dizer que nós não temos que orar todo dia a mesma coisa. A Bíblia nos ensina nós orarmos sempre, fazer as nossas petições todo dia. Mas não 4 horas falando a mesma coisa com Deus. Muitas pessoas fazem isso também para cumprir uma meta. A minha meta é orar 2 horas, então eu não tenho que orar, o que eu fico fazendo? Repetindo, ó Senhor Santo, ó Deus amado, ó Senhor Santo, ó Deus amado. Não faz sentido. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Quem achou pode ler? Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Veja que importante, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. É uma vergonha nós pensar que podemos ter nossas orações respondidas porque nós estamos repetindo várias vezes a mesma coisa. Para deixar a oração enorme ou entoada de forma mecânica. Eu
estava ouvindo o Weber de Campos Júnior falando sobre a oração. Ele fala assim que toda pessoa tem um padrão de oração. Ela sempre começa da mesma maneira, ela continua da mesma maneira e ela finaliza da mesma maneira. E muitas vezes nós temos que refletir se é a maneira que realmente Deus deseja ouvir a nossa voz diante dele. Porque quantas vezes, como que nós conversamos diariamente? Ô amor, você pode ver, traz um copo de água para mim. Daí com Deus diz, ô amado Pai, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que reina eternamente. Não que seja errado nós falarmos isso para o Senhor, mas a forma que nós falamos com o Senhor não demonstra que nós temos um relacionamento com o nosso Deus. Nós devemos sim ter temor com Ele. Não dizer aí, cara, tudo tranquilo aí, mano. Não. Não é assim. Nós temos que ter reverência com o Senhor, mas nós temos que cuidar da forma também que nós falamos com o Senhor. Porque muitas vezes nós falamos de forma mecânica. Às vezes nós estamos, Senhor, que nem aquele cara que estava dormindo no acampamento, falou, Senhor, eu te abençoo. Não seja maluco de sair da minha presença. Por quê? Porque estava dormindo. Quantas vezes nós fazemos as coisas de forma mecânica? Falar com o Senhor também. Nós temos que lembrar que o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas nós temos acesso para chamá-lo de Pai. Pai nosso que está no céu. Como é bom estar em Tua presença, Senhor, nesse dia. Então, nós podemos falar tantas coisas. Eu estou aqui, Senhor, aqui na prefeitura aguardando, e é bom sentir a Tua presença aqui nesse lugar. Não é, no dia a dia, não é assim que nós conversamos com as pessoas que nós amamos. Assim também Jesus está falando que deve ser a nossa oração. Nós estamos fazendo como os hipócritas? Nós não estamos dando tempo para o Senhor? Nós estamos orando de uma forma pecaminosa? Nós estamos buscando satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, orando a fim de sermos vistos pelos homens? E para concluir, em Lucas 18:1 fala da parábola do juiz iníquo, que Jesus nos ensina a orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Deus é soberano sobre todas as coisas. E é uma alegria imensa nós orarmos e nos achegarmos diante dele. Porque nós sabemos que o nosso Deus é perfeito e faz todas as coisas perfeitas para a sua glória e usa a nossa oração também para realizar a sua vontade. Se o objetivo de nossas vidas é glorificar a Deus em todas as coisas, nós devemos fazer da oração uma das metas em todo tempo e todo lugar. Como nós falamos, nós temos um relacionamento com Deus. Quando a palavra fala em conhecer, para os judeus conhecer é algo muito íntimo, é algo muito profundo. Então, se nós temos o desejo de conhecer a Deus, nós temos intimidade profunda com Ele. E para começar a fazer isso, como nós falamos, nós temos que começar temendo a Ele. Provérbios 1:7 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se tivermos temor em nosso coração, nós vamos começar a entender o ensino de Jesus aqui em Mateus 6. Porque Jesus nos adverte que nós não devemos ser que nem os hipócritas, que não oram para Deus, que não oram a fim da glória de Deus. Jesus está nos ensinando que não importa o tamanho das nossas orações, mas sim a intenção, a atitude do nosso coração no momento que nós estamos orando. Nós não podemos nos achegar ao Senhor com mentiras, porque o Senhor conhece todas as coisas de nós, nas nossas vidas. Senhor, obrigado porque eu sou santo. Vou orar assim, Obrigado, Senhor, porque não tenho falado mal de nenhum dos meus amigos. Como é que é? O nosso Senhor conhece todas as coisas. Melhor nós dizer assim, Senhor, perdoa, porque eu falei do meu amigo que não devia. Não é melhor? Jesus conhece o meu coração, Deus conhece a minha vida. Senhor, me perdoe, porque eu ajudei aquela pessoa, mas eu ajudei com intenção, Senhor, de no futuro ela me ajudar também. Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu ajudei aquela pessoa, mas na verdade eu queria que a pessoa começasse a me seguir no Facebook.
fiz de maneira errada, mas me perdoe, Senhor. A nossa atitude de oração deve ser de dependência e temor a Deus. Como diz a Escritura, orarás ao Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Se o teu objetivo de orar é somente para receber uma recompensa, Deus vai sondar o teu coração, Ele vai conhecer a intenção do teu coração e não vai te recompensar. Porque tu não está ali para glorificar o Senhor. Tu não está ali para demonstrar que tu ama o Senhor. Mas quando nós orar, nós devemos orar em todos os lugares para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Que nem a oração em secreto. Senhor, abençoe, que dê tudo certo na casa da irmã Miriam, por exemplo. Deu tudo certo na casa da irmã Miriam. Mas ela nunca vai saber que foi nós que estávamos orando por ela. Porque o Senhor está sendo glorificado. Foi porque o Senhor abençoou, porque foi o Senhor que guardou. Charles Hodge, ele fala que a oração é o diálogo da alma com Deus. Veja, diálogo da alma com Deus. Algo muito profundo e algo de relacionamento. Como nós queremos morar no céu se a gente não fala com Deus? Qual que é o sentido? Vamos fazer lá. O que vai fazer lá? Passar o resto da eternidade quieto? Em silêncio? A oração é através dela nós expressamos a nossa reverência, o nosso amor e a nossa adoração a Deus. A oração, nós conhecemos também a Deus, descansamos nele e aprendemos mais da sua palavra. O Senhor responde a oração? Responde a oração. Uma vez perguntaram ao Padre W. Tozer o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Ele respondeu, em um pássaro, qual que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? As duas. Para finalizar, eu quero ler algo que o reformador Calvino escreveu. Ele falou assim, os crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre as coisas que lhes sejam desconhecidas, ou de instigá-lo a cumprir sua obrigação, ou conclamá-lo como se estivesse relutante. Pelo contrário, eles oram a fim de que possam despertar a si mesmos com o intuito de buscá-lo, exercitar a fé na meditação em suas promessas, aliviar-se de suas ansiedades ao derramar-se em seu seio, em uma palavra que possam declarar que têm esperança e esperam nele somente para si mesmo e para os outros todas as coisas boas. Se a oração dos fariseus era hipócrita e a dos pagãos mecânica, e a oração dos cristãos, por sua vez, deve ser verdadeira. Ela deve ser sincera, ou seja, em oposição à hipocrisia. Ela deve ser reflexiva em oposição à mecânica. O que é sincera? Senhor, eu estou com raiva. Aquela pessoa furou a minha frente e eu estou com raiva dela. Mas me perdoe, Senhor, porque esse sentimento não deveria estar em mim. Não adianta dizer, Senhor, obrigado porque eu tenho domínio próprio. Mas graças a Deus que Ele não me deu uma arma. Porque é a oração hipócrita, não é? Senhor, me perdoe, Senhor, mas eu fiquei chateado mesmo que a pessoa falou de mim. O Deus sabe que nós estamos chateados. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que o meu coração doeu. Ele sabe que eu não estou bem. Deus chega, Senhor, obrigado porque eu estou muito bem hoje. O hipócrita faz isso. E nós não devemos ser mecânicos também. Nós temos que cuidar com a nossa oração. Nós estamos falando com Deus. E Jesus vai nos ensinar como orar. E isso nós falaremos a semana que vem. Que vai do versículo 9 até o versículo 14. Amém? Que Deus seja louvado.